Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. 1º de dezembro, né? A gente aqui já em clima de dezembro, em clima de Natal. Hoje eu estou com um cenário diferente aqui, né? Uma câmera virada para o outro lado. Nesse 1º de dezembro de 2024, glória a Deus. Estamos aqui dando continuidade ao nosso desafio 142 dias. Hoje nós vamos terminar o Evangelho de Marcos e vamos começar aí, o Evangelho de Lucas, lembrando aí mais uma vez do nascimento de Jesus, no início aí de Lucas. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvar, Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez chegamos no mês de dezembro. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos trouxe o Senhor. E nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por mais um final de ano, Pai, que o Senhor nos permitiu alcançar, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por esse tempo tão incrível, tão precioso que está sendo esse desafio, Senhor, e nessa reta final, nesses últimos dias do ano, nesse último mês do ano, que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para vermos as maravilhas do Teu Evangelho, da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa revelar esses tesouros a nós e que eles façam a diferença nas nossas vidas. Nós queremos celebrar, Deus, em nome de Jesus, nós celebramos o Teu nascimento, apesar de sabermos, Deus, que o Senhor não nasceu provavelmente nessa época de dezembro, mas nós celebramos, Senhor Deus, o Teu nascimento, te damos a glória, te damos a honra, porque o Senhor veio a esse mundo como Salvador desse mundo. O Senhor se fez carne, Deus, para trazer vida para todos nós. E eu quero te louvar, te engrandecer, te exaltar por isso, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então aqui estamos, vamos aqui dar continuidade, Marcos, capítulo 15 e capítulo 16, hoje de Marcos. Marcos, capítulo 15. Bem cedo de manhã, os principais sacerdotes, com os líderes religiosos, mestres da lei, e todo o sinédrio entraram em conselho, amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Os principais sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Então Pilatos o interrogou outra vez: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos se maravilhava. Ora, era costume, no dia da festa, soltar um preso, qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, o qual tinha cometido um homicídio na revolta. A multidão veio e começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Perguntou-lhes Pilatos: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Os principais sacerdotes, porém, incitaram a multidão no sentido de que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhe: Que farei, pois, com este a quem chamais rei dos judeus? Gritaram eles: Crucifica-o. Pilatos, porém, lhes perguntou: Por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aqui, quando o texto diz tendo mandado açoitar Jesus, não entra em detalhes, a respeito da questão do açoitamento, mas quando a gente vai aí, para a história, entender o que era ser açoitado no contexto do Império Romano,
nós vamos compreender que é mais ou menos aquilo que o Mel Gibson colocou lá no filme A Paixão de Cristo, né? Aquele momento tão dolorido em que o condenado ficava ali sobre sobre o olhar de todos aqueles algozes, né? De todos aqueles soldados romanos, e eles davam chicotadas ali que rasgavam o condenado, rasgavam sua carne. Então eram chicotes que tinham provavelmente pontas de metal ou pontas de ossos, de dentes de animais, que rasgavam ali o condenado. E eram 39 chibatadas, porque 40 podia matar, né, de tão forte que era aquela surra. Então aqui o texto diz que, tendo mandado açoitar, entregou-o para ser crucificado. Então, alguns das formas de expressar isso aqui dos evangelhos mostra que como lá no filme, né? Primeiro ele foi açoitado, depois ele foi levado perante a multidão, que então pediu para crucificá-lo, né? Então, ele não foi só crucificado, né? Antes ele foi açoitado, que já deixou ele quase morto ali. Já foi uma surra tão forte que o machucou por completo. Ao Pai agradou moê-lo, Isaías tinha escrito. Isso de fato aconteceu, se cumpriu no açoitamento. Verso 16. Os soldados o levaram para dentro do palácio, isso é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Feriram-lhe a cabeça com uma vara, cuspiram nele, e, pondo-se de joelhos, o adoraram. Depois de zombarem dele, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Obrigaram a certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, e que carregasse a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. E o crucificaram, repartindo entre si as vestes dele, lançaram sorte, para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o edificas, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os principais sacerdotes, com os mestres da lei, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça agora da cruz este Cristo, ó Rei de Israel. O rei, não, ó Rei, né? Tem um acento agudo aqui. Não tem acento agudo, não. 32. Desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o insultavam. Então aqui em Marcos também fala que os ladrões, os dois, ambos, eles zombavam de Jesus no primeiro momento ali, né? Ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo,
E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado e viu como expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Na Galiléia, essas mulheres tinham-no seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Verso 45, repetindo. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu nele e o depositou em um sepulcro lacrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram. Marcos capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removeu a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Esses voltaram e o anunciaram aos outros. Tampouco acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então depois, verso 14, depois de Jesus ter lançado no rosto deles, de confrontado a incredulidade deles ali, a dureza do coração deles, porque eles não acreditaram ali na ressurreição, Jesus então dá a eles a missão. E ele diz aqui então, verso 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então completamos aqui mais um livro, o Evangelho de Marcos.
Desafio 142 dias, 1º de dezembro de 2024. Glória a Deus. Completamos Marcos, né? Os 39 do Antigo Testamento, mas Mateus e Marcos agora. Completamos aí 41 livros e vamos agora para o livro número 42, né? 42º aí da Bíblia. Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas mais detalhista, né? Lucas com texto mais detalhado aí. Nós vamos encontrar aqui. Lucas, que escreveu o 3º Evangelho e o livro de Atos, era o médico amado, que está lá relatado em Colossenses 4,14. Foi companheiro e cooperador de Paulo. Então, no próprio livro de Atos, a gente vê ele o acompanhando ali, o médico Lucas, que também escreveu Atos. Este livro, o evangelho mais extenso, foi escrito principalmente para os gregos. Lucas destaca a perfeita humanidade de Cristo, a quem apresenta como o Filho do Homem, a pessoa divino-humana, cuja genealogia o evangelista registra até Adão. A narração que Lucas faz do nascimento e da infância do Senhor é do ponto de vista da Virgem Maria. Ele é o único que fala da infância de Cristo e revela mais sobre a vida de oração do Senhor que os outros evangelhos sinópticos. As parábolas incluídas neste evangelho mostram a preocupação de Cristo pela humanidade perdida. No relato de certos milagres, fica evidente a observação especializada de um médico, como, por exemplo, o suar gotas de sangue, que é a hematidrose, que é aí um fenômeno raro, onde no ápice da agonia e do desespero, a pessoa pode ter os vasos sanguíneos dos mais finos do corpo rompidos, que são os das glândulas sudoríparas, ou seja, são os que ficam ali nas glândulas responsáveis pelo suor, e aí o sangue sai junto com o suor. E Lucas vai falar sobre como Jesus suou gotas de sangue. Ele é o único que faz isso, né? Então ele tem uma observação mais especializada, mais específica de um médico. Lucas é muito destacadamente o evangelho da compaixão, uma vez que enfatiza a compaixão do Senhor pelos abatidos, enfermos, maltratados e afligidos pela morte de entes queridos. Também mostra o ministério que as mulheres tiveram em relação a Cristo. Além de sua apresentação do Filho do Homem, o livro destaca o alcance mundial da salvação. Somente em Lucas estão registradas as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que estão lá no capítulo 15, bem como a missão dos 70. Então, Lucas traz aí esses relatos mais detalhados. Lucas, capítulo 1. Tendo muitos elaborado uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João.
Terá satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres notícias. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, preocupado com sua demora no templo. Quando ele saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no templo. Falava-lhes por sinais, pois estava mudo. Terminados os dias de seu serviço, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou e por 5 meses não saiu de casa, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, sua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Verso 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a salvação de Maria, o bebê saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Ao ouvir a voz da sua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Verso 46, disse Maria, aqui é conhecido como o Magnificar, né, de Maria, inclusive, está escrito aqui o título da Scofield também, o Magnificar de Maria. Verso 46, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humilhação da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome.
A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu poderosamente, dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos. Tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus teve para com ela grande misericórdia e alegraram-se com ela. Ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Respondeu sua mãe: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na sua parentela que tenha este nome. Perguntaram por sinais ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Pedindo ele uma tabuinha, escreveu: o seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e falava, louvando a Deus. Caiu temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que os ouviram perguntavam-se quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na descendência de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o início do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e de permitir-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviremos sem temor. Repetindo o verso 74, de permitir-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Repetindo, verso 77, Lucas 1:77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, por causa da profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente nas alturas nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de aparecer a Israel. Lucas capítulo 2. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi nos nasceu hoje
o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto nos servirá de sinal. Achei o menino envolto em panos, achareis. Verso 12, isso nos servirá de sinal. Achareis, isso vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de o verem divulgando a palavra que acerca do menino lhes fora dita, todos os que o ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas no coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. Este homem, justo e temente a Deus, Simeão. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhes revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava, Simeão então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo as tuas palavras. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe do menino. 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. E uma espada atravessará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo
entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Verso 46, repetindo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreendiam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aleluia, glória a Deus. Então, nasceu Jesus e crescia aí, né? Nasceu, foi visitado ali, como diz aqui o texto, né? Foi celebrado o seu nascimento e aqui também ele crescia como menino aí abençoado por Deus. Sempre me deixa intrigado aqui, né? Como que os pais esquecem ele ali e passam um tempão, e só depois de um tempão que eles vão perceber que passou um dia, né? Todo de viagem, e só assim que eles vão perceber que eles deixaram Jesus para trás e voltam atrás de Jesus, né? Então isso aqui eu fico me perguntando, né, sobre isso, né? Como assim, né? A gente que é pai, né? Eu fiquei pensando como é que os pais conseguiram simplesmente esquecer Jesus, assim, né? Deixá-lo. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo, né? O machado já está posto à raiz. Qual é a raiz, né? Abraão, a descendência ali de Abraão. Então, ele estava disposto, o Senhor veio disposto a arrancar aqui a árvore que não dava fruto, né? Então não era só o fato de, não, eu sou descendente de Abraão, então tá tudo bem, não. Você não tem, assim como hoje, né, nós entendemos que não é só dizer, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você não anda conforme isso, né, o machado já está posto à raiz das árvores aí, a árvore que não dá fruto, depois Jesus vai dizer isso lá em João 15, vai ser arrancada, a vara que não dá fruto vai ser arrancada e lançada no fogo, né? Repetindo 9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira.
Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o que está estipulado. Então uns soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? Ele lhes disse: A ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seus corações, se porventura João seria o Cristo, respondeu João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, exortando-os, muitas outras coisas anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de lançar João na prisão. Verso 21. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma física, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Verso 23. Jesus tinha quase 30 anos quando começou seu ministério. Era como se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, e filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matã, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Regaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu preguei aqui já quem é você na genealogia, né? Então eu cito toda essa genealogia que vai nos levando até o Filho de Deus. E eu expliquei que em Cristo nós somos colocados exatamente nesse lugar, porque João no capítulo 1 vai dizer que a todos que receberam a Jesus, né, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Jesus, nós somos tão filhos quanto todos esses aqui, porque somos colocados exatamente nesse lugar aqui da genealogia de Filho de Deus. Então, nós viemos da descendência aí, nós somos filhos de Deus
por causa de Jesus, né? Então, aqui, deixa eu só ler aqui a respeito dessa questão da genealogia, que eu já pesquisei por que essa genealogia é um pouco diferente da genealogia que aparece em Mateus. Em Mateus é traçada uma genealogia real de Jesus, né? Real no sentido de realeza, no sentido de reino, porque é traçado a partir de Salomão. Em Davi, né, de Davi em diante, de Davi até Jesus, é traçada uma genealogia a partir de Salomão e todos os reis que foram nascendo a partir de Salomão ali, filhos de Davi, que se assentaram no trono. Já aqui, na de Lucas, não é traçada por Salomão, é traçado por Natã e seus filhos que não foram rei. Natã era filho, Davi teve um filho chamado Natã, e esse filho aqui é quem aparece nessa genealogia com seus descendentes que não são os mesmos ali de Mateus, porque Mateus são os filhos de Salomão e aqui os filhos de Natã, né? Então vamos aqui ler, né, a semelhança e diferenças entre as genealogias de Nosso Senhor registradas em Mateus, né, e em Lucas. Embora a genealogia de Lucas retroceda a Adão e a de Mateus somente até Abraão, ambas concordam de forma absoluta nas gerações entre Abraão e Davi. A grande diferença começa com o filho de Davi, já que Lucas relaciona a filiação de Nosso Senhor com Davi por meio de Natã, enquanto Mateus o faz por meio da linhagem real de Salomão. É verdade que os nomes Salatiel, Zorobabel e Matã aparecem posteriormente em ambas, mas no restantes as listas são diferentes. Numa delas é dito que Jacó foi pai de José, enquanto na outra seu pai foi Eli. Eruditos consagrados a Deus têm mantido dois pontos de vista. Alguns creem que ambas as genealogias são de José, mas que a de Mateus apresenta os descendentes legais de Davi, a fim de estabelecer o direito de Nosso Senhor ao trono davídico, enquanto Lucas dá a linhagem a qual José realmente pertencia. Assim, a segunda lista é considerada a linhagem colateral e é apropriada para os deveres reais quando a linhagem real está incapacitada de assumir o trono ou está extinta, né? Então esse é um ponto de vista aqui, diferente inclusive daquele que eu sempre comento, que é aquele que eu conheço, que eu já tinha pesquisado, que ele vai falar aqui logo em seguida. Então aqui eles dizem que apesar de Jesus vir aqui ter alguns creem que ambas as gerações são de José e tal. Então tem alguns que acreditam que as duas são de José, só que Mateus apresenta os descendentes legais de Davi, ou seja, aqueles lá que eram os reis, né, para poder dizer que Cristo teria o direito a esse trono por ser um descendente de Davi, enquanto Lucas daria a linguagem a qual José realmente pertencia. Então é mais ou menos o seguinte, né, José traça, segundo esse ponto de vista aqui, José traça as genealogias de Davi até Jesus, falando sobre realmente os descendentes ali, né, que eram os descendentes de Natã, que vieram até chegar em José. Já a outra, ele está dizendo aqui, que era uma questão legal, né? Jesus tinha um direito legal do trono, o trono davídico, e aí por causa disso, ele traça não aqueles que foram os bisavós, os tataravós, necessariamente de José, mas ele traça quem foram os reis que vieram e como Jesus entraria aí nesse lugar como um descendente, ainda que não diretamente desses, como um neto desses, por exemplo, mas vindo também da tribo de Judá, tendo direito ao trono, ele se colocaria na ordem dos reis ali, né? Como se tivesse ali um cargo, né? Aqui tem um cargo aqui de pastor, você tem um direito a assumir, e aí eles traçassem, colocassem todos os pastores que vieram, ainda que eu não fosse necessariamente diretamente filho deles, mas que eu fui colocado nesse lugar, então eu pertenço a essa galeria ali, né? Então esse seria um ponto de vista. O outro ponto de vista que eu conhecia e que aqui é o mais difundido, inclusive, é uma solução mais simples e provavelmente a correta, né? Esse é o comentário aqui da Scofield. Uma vez que todo homem tem duas genealogias, uma por meio do pai e outra da mãe. Mateus apresenta a genealogia de José, o pai legal ou adotivo do Senhor, não seu pai verdadeiro, enquanto Lucas apresenta a genealogia de Maria.
Essa posição recebe apoio linguístico e confirmação histórica, sendo defendida por muitos estudiosos da Bíblia. Além disso, podemos recorrer a Números 27 e 36 para apresentar precedentes no texto bíblico dessa substituição do nome de José em Lucas 3:23. Ao mesmo tempo, evita-se o juízo mencionado em Jeremias 22. Depois de não conseguir fazer o que o Senhor Jesus se afastasse das Escrituras, isso aqui já é outro comentário do 4, né? Mas aqui, então, tem essa posição, esse ponto de vista, que é, como eu disse, o mais difundido e o mais aceito, de que a genealogia que Mateus traça, que é a genealogia real, é a de José, e que a de Lucas é a de Maria, né? E aí já não é mais a real, né? A real sentido de realeza, mas como se fosse a humana, né? de servo, já que Lucas está apresentando Jesus dessa forma. Então teria tanto José como Maria seriam descendentes de Davi, um por meio de Salomão e outra, no caso de Maria, por meio de Natã. E aí quando José se casa com Maria, assume a paternidade de Jesus, ele passa a ser também, legalmente também, Jesus passa a fazer parte da descendência de José como seu pai, no sentido de adoção ali, de assumir a paternidade dele, e aí ele passa a fazer parte também dessa genealogia ali de José. Então essa é a outra explicação para essas duas genealogias que nós vemos diferentes aqui em Mateus e em Lucas. Eu levei muito tempo para descobrir que essas genealogias eram diferentes. Depois de muitas leituras bíblicas, eu um dia observei Natã. Aí me chamou a atenção aqui que ele falou Natã, filho de Davi, e não mencionou Salomão aqui em Lucas. Aí eu fui pesquisar, fui comparar, e foi quando eu vi a diferença ali da genealogia de Mateus e de Lucas, e fui pesquisar o porquê. E eu encontrei, a maioria das explicações que eu encontrei foram essas realmente, de que José era descendente de Salomão e Maria era descendente de Natã, ambos filhos de Davi. Então é isso. Hoje nós vamos até aqui, Lucas capítulo 3, e amanhã nós continuamos a partir de Lucas no capítulo 4. Graças a Deus nasceu o Salvador, E agora em dezembro, como eu disse, apesar de sabermos que Jesus não nasceu em dezembro, nós celebramos esse nascimento como ele também foi celebrado aqui na Bíblia. Aqui, quando diz aqui, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, verso 11. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe esse mês de dezembro na sua vida, o último mês do ano. Que seja um mês incrível, cheio de grandes bênçãos de Deus para as nossas vidas. E amanhã nós voltamos às 5h42 da manhã, nosso horário aí de leitura aqui no Instagram, lendo a Bíblia toda para aí as últimas semanas do ano e as últimas semanas do nosso desafio, concluirmos em nome de Jesus a leitura da Bíblia toda em 142 dias. Amanhã nós voltamos com Lucas capítulo 4. Deus te abençoe, um ótimo domingo aí, abençoado, que você possa hoje aí celebrar o Senhor com a sua igreja, cultuá-lo, que seja um culto abençoado, extraordinário, cheio da presença desse Jesus maravilhoso que veio para nos salvar, para mudar a nossa vida, a nossa história. E nós o louvamos, o exaltamos e o engrandecemos. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.